Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este programa é um espaço para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje, participa conosco o vereador Osmar Teixeira, do Solidariedade. Olá, vereador. Tudo bem com o senhor? Olá, Maurício, todo o público que nos acompanha na TV Câmara. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, de estar aqui. Sempre que nós estamos num canal de comunicação, e tão importante esse canal como é a TV Câmara, nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que a população cobra hoje de todas as autoridades políticas, a quem o povo elegeu: transparência. Então, eu sempre considero uma grande honra quando tenho a oportunidade de estar em um veículo de comunicação, esclarecendo todas as dúvidas da população e falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Vereador, em breve o senhor já vai completar 3 meses de atividade aqui dentro, já nas sessões plenárias, participando já no diálogo com os demais pares a respeito das comissões, do trâmite dos projetos de leis, requerimentos, discussões. Como é que o senhor está se adaptando a todo esse processo legislativo? É da mesma forma que o senhor imaginava antes de entrar aqui? Olha, Maurício, claro que muitas coisas elas acabam ganhando proporções maiores, né? Nós estamos chegando, na verdade, considerando 3 meses e também se contar os dias, teremos aí cerca de 100 dias de mandato. Eu conto sempre do dia da posse, então temos aí praticamente 100 dias de mandato sendo atingidos agora. Eu acredito que devido ao trabalho que eu já faço no rádio, enfim, na minha profissão como radialista, e sempre com programas voltados a pautas populares, na verdade, o nosso trabalho, ele apenas, como eu te falei, ele foi ampliado, Nós ganhamos agora uma força maior, um poder maior de estar brigando pela comunidade, de estar lutando pelas pessoas. Mas claro que muitas coisas são novas, conhecer todos os trâmites aqui da Câmara de Vereadores, as atribuições de um vereador, as ferramentas a mais que a gente tem para lutar pela comunidade, isso sem dúvida alguma é muito importante, tem feito toda a diferença. Creio que estou conseguindo me adaptar muito bem a isso, porque quando a gente faz o que a gente faz realmente de coração, com dedicação, voltado aos anseios daqueles que nos colocaram aqui e que nos comandam, que devem nortear as nossas ações, que é o povo que nos elegeu, eu creio que tudo fica muito mais fácil. É dessa maneira que eu procuro levar. Faço de coração, mente aberta e totalmente disposto a lutar por uma cidade melhor. Nós gravamos essa entrevista, vereador, estamos gravando num momento crítico da pandemia, nacionalmente, aqui no estado e também no município de Itajaí. O senhor tem acompanhado a gestão aqui do município no combate, no enfrentamento à pandemia. O senhor tem visitado as unidades básicas de saúde do município regularmente. Como que o senhor avalia a situação? O que o senhor tem encontrado quando chega numa comunidade, numa unidade básica desses bairros, até os bairros mais carentes? O que o senhor tem encontrado lá? Como é que está a situação? Olha, Maurício, eu posso te passar a informação de que em todos os locais que eu vejo, que eu chego, na verdade, falando das unidades básicas de saúde que estamos visitando, eu percebo um empenho muito grande dos profissionais de saúde. E isso precisa ser elogiado. Por que elogiado? Porque dentro das limitações que nós temos, porque infelizmente isso precisa ser dito, o sistema de saúde brasileiro, o sistema de saúde europeu, o sistema de saúde norte-americano não foi preparado para uma situação tão grave como o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vivenciando uma situação atípica, a humanidade nunca viveu algo semelhante a isso, Então, dentro das suas limitações, eu tenho certeza que todo mundo está fazendo o melhor para vencer essa pandemia. Quando eu chego nas unidades básicas de saúde, eu percebo essa luta desses profissionais que merecem todo o nosso aplauso por tudo aquilo que eles estão fazendo. Da mesma forma,
eu percebo que nós temos as consequências dessa pandemia, e aí é muito importante, porque quando a gente fala, olha, a situação do Covid é grave, as pessoas, eu creio, estão passando a entender que a situação do Covid é grave não apenas para a pessoa que contraiu o vírus. Ela afeta o cidadão que precisa de uma consulta médica, ela afeta o cidadão que precisa de uma cirurgia, de qualquer patologia. Ela afeta o cidadão que às vezes sofreu um acidente de moto, que precisa de um leito de UTI, mas esse leito de UTI está ocupado por uma pessoa que contraiu o coronavírus. Então, essas nossas visitas às unidades básicas de saúde têm mostrado que nós temos, não só aqui, isso não é em Itajaí, um sistema de saúde que ele precisa ser fortalecido. Para quê? Para que nós possamos dar condições a esses profissionais guerreiros, valentes, heróicos que nós temos, de poderem dispor, digamos assim, de uma estrutura melhor para desempenhar o seu serviço. Eu vejo muita dedicação desses profissionais, mas o nosso sistema de saúde, repito, em todo mundo não foi preparado para isso. Então, esse é o momento da gente parar para refletir, né? E como um cidadão disse lá atrás, que não se faz Copa do Mundo com hospital, mas é importante a gente entender o que é supérfluo e o que é necessário e agir de forma preventiva quando nós estamos tratando de saúde pública no Brasil. A gestão da vacinação aqui no município, o senhor tem acompanhado, em algumas etapas houveram muitas reclamações por causa da fila, da forma de distribuição, mas agora o senhor acredita que a gestão está sendo conduzida de uma forma que possa atender o mais rápido e de uma forma segura para os itajaienses? Eu acredito, Maurício, que tudo nesse momento é um aprendizado. É um aprendizado para o prefeito, é um aprendizado para a pessoa que governa o Estado, é um aprendizado para as autoridades que governam o país num todo, né? A situação da vacina, nós atuamos de uma forma muito direta na questão da logística da vacinação. Eu acompanhei, na realidade, eu, junto com a minha colega vereadora Hilda Deola, fomos nós os 2 primeiros vereadores que estivemos no Centro Eventos acompanhando a vacinação num sábado, e ali nós constatamos várias questões relacionadas à vacinação que poderiam ser melhoradas. Houve muita reclamação, sim, e as pessoas que reclamaram estão cobertas de razão, porque nós estamos tratando com idosos. Esses idosos, eles não podem ficar numa fila aguardando por horas para serem vacinados dentro de um carro. Por isso que quando nós constatamos toda aquela situação complicadíssima que estava acontecendo ali no Centro Eventos, eu tomei a liberdade de fazer um ofício que entreguei pessoalmente no gabinete do prefeito, Maurício, dizendo, prefeito, desse jeito não dá. A coisa precisa acontecer de uma forma diferente. Conversei com o prefeito, claro, ele me relatou algumas preocupações referentes à segurança da logística de vacinação. Eu entendi perfeitamente também as razões do prefeito, né, as razões do Poder Executivo, mas encaminhamos um ofício, e nesse ofício nós demos algumas sugestões que foram aplicadas pela prefeitura, e eu já aproveito aqui para agradecer, porque esse é o papel do vereador, né, Maurício? Nós não fazemos a coisa acontecer, mas a gente sugere, de acordo com aqueles que pagam o nosso salário, o povo, eles apresentam para a gente essas demandas. Então, o que eu sugeri naquela oportunidade em que nós conversamos com o prefeito e no ofício que nós entregamos? A descentralização da vacina, lógico que vários outros pares, outros vereadores também trabalharam nessa mesma linha, mas nesse documento que eu entreguei, descentralização da vacina, a criação de um site para que as pessoas pudessem se cadastrar e já receber o local e uma senha para vacinação. Tudo isso está no ofício, no documento que eu entreguei ao prefeito. Também aliado a isso, a criação de um telefone para que as pessoas pudessem ligar, aqueles que não têm acesso à internet. Então, foram situações que nós sugerimos. Claro, teve apenas uma das ações que nós sugerimos que o Poder Executivo não implantou, está aberta ainda essa sugestão, conforme outras cidades estão fazendo, que é custear, não é, o valor do transporte por aplicativo para aqueles idosos que não possuem condição de se locomover até
o local de vacinação. Isso está sendo adotado em outras cidades, penso que Itajaí poderia fazer isso também, não é? Porque sempre tem aquela pessoa que às vezes não tem a condição de ir em outro bairro mais distante de sua casa para se vacinar. Como nós, nesse momento, estamos atuando na questão da vacinação, não só no bairro onde a pessoa reside, ou seja, eu, Osmar, não vou ser vacinado especificamente, talvez, no bairro onde eu moro, na Vila Operária. Às vezes, a senha eu vou conseguir na Cidade Nova, no São Vicente, no São Roque. Então, essas pessoas precisam chegar até lá, né, Maurício, de alguma maneira, quem não tem essa condição de locomoção. Então, atuamos diretamente nisso, nessa logística da vacinação, né? Documento esse que foi recebido nas mãos pelo prefeito, que, acredito eu, 75% daquilo que nós sugerimos, 75% do que esta casa sugeriu, foi acolhido pelo Poder Executivo. Então, eu fiquei muito feliz, porque nós estamos aqui para isso. Nesse momento de crise, nessa situação atípica, aprender uns com os outros. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Bom, vereador, o senhor tem alguns projetos de lei já tramitando aqui na Câmara de Vereadores. E um fala, é o 18 de 2021, ele dispõe sobre a retirada de veículos abandonados das ruas de Itajaí. Por que essa matéria precisa virar, na verdade, uma lei? E como que surgiu essa demanda? O pessoal tem reclamado muito aqui em Itajaí, até na região, de veículos abandonados nas vias públicas? Bom, Maurício, esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque, como eu falei, né, eu estou vereador, eu sou comunicador por profissão. E quando eu estava no comando de um programa de reivindicações numa emissora local aqui de Itajaí, a primeira, eu me recordo bem, isso há anos atrás, a primeira reivindicação que chegou para mim foi referente a uma rua, né, do bairro Fazenda, onde nessa rua haviam vários carros abandonados que estavam na via pública, estacionados, digamos assim. Aquilo foi uma briga grande. E naquele momento, Maurício, eu percebi como a Codetran, nosso órgão de trânsito, estava engessado, né, para tomar alguma atitude referente àquela situação. Para você ter uma ideia, a única maneira que se encontrou de resolver aquilo ali, que eu falo sem problema nenhum, era o proprietário de um ferro velho que depositava as sucatas em via pública. Ele deixava ali, deixava de propósito, porque sabia que não tinha como o poder público resolver. A única maneira de acabar com aquela situação foi um abaixo-assinado feito pelos moradores, entregues à Coordenadoria de Trânsito, onde os moradores decidiram acabar com o estacionamento naquela rua. Foi a única maneira. Para não haver mais aqueles veículos abandonados, sucatas estacionadas ali, se tirou o estacionamento. Foi a única maneira que os moradores encontraram de resolver aquela situação ali no bairro Fazenda. Então, veja, na verdade, os moradores saíram perdendo porque alguém decidiu desrespeitar uma postura ética, ao meu ver, né? Então, como os moradores já não tinham estacionamento, porque o cidadão ocupava tudo com carro abandonado, eles pensaram, bom, por elas vão tirar o estacionamento de uma vez, mas pelo menos ele não coloca mais esses carros, essas sucatas aqui. Por quê, Maurício? Ali, para você ter uma noção, eu tenho até hoje a reportagem, quando eu estive no local, haviam moradores de rua dormindo dentro desses veículos. Esses veículos estavam acumulando todo tipo de sujeira que você possa imaginar, chovia dentro dos veículos. Nós somos uma cidade que, infelizmente, muitas vezes temos problemas com a dengue, certo? Então não podemos deixar que uma situação dessa continue aqui em Itajaí.
O cidadão deixa lá o carro abandonado, às vezes pode ser um veículo roubado, fica ali um tempão e nada acontece, não é? Então, esse é o objetivo desse projeto de lei. A própria Codetran tem interesse nessa legislação aqui em Itajaí para que eles possam agir no caso do abandono desses veículos. Eu penso que nós estaremos dando um grande passo para resolver essa situação complicadíssima que afeta não só o bairro Fazenda, mas vários bairros aqui de Itajaí. Vereador, o senhor tem uma iniciativa para que dispõe aqui um projeto que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, e aí aqui a gente destacou até o artigo 1º do seu projeto, porque ele faz bem um resumo da intenção dele, do propósito, para que não seja confundido até com outras iniciativas que têm semelhantes propostas. Ficam os órgãos públicos, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas, localizadas em Itajaí, obrigadas a atender preferencialmente, durante todo o horário de expediente, pessoas com fibromialgia. Aí eu pergunto para o senhor, foi uma demanda da comunidade? Como é que o senhor identificou essa necessidade? E também como que ela pode tramitar, até porque vai interferir na questão de legislações estaduais, legislações federais? Bom, Maurício, esse projeto é o PLO número 2/2021. Ele foi aprovado por unanimidade na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. Não é? Ele é um projeto que está extremamente de acordo com aquilo que reza a nossa Constituição, e nós estamos, na verdade, amparando um público que sofre com essa síndrome clínica que atinge principalmente as mulheres. A fibromialgia, para as pessoas que talvez não conheçam essa patologia poderem entender, e existe hoje, inclusive, projeto na Câmara dos Deputados, né, através até de um deputado federal do Mato Grosso, do Solidariedade, que equipara a fibromialgia a uma deficiência. Porque as pessoas que sofrem com essa síndrome clínica, Maurício, elas chegam a ter surtos, porque a fibromialgia afeta o sistema nervoso, causa dores praticamente insuportáveis, acaba afetando o sistema psicológico. Então, durante a minha campanha, minha pré-campanha ainda, eu fui procurado por pessoas portadoras de fibromialgia e me chamou muito a atenção o caso de uma moça, né, moradora do bairro Cidade Nova, que sofre com a fibromialgia, e ela chegou a receber orientação médica, Maurício, pasme você, para que ela deixasse os filhos dela com a mãe dela, porque devido aos surtos que ela tinha, ela chegava a oferecer risco à saúde física das crianças. Então, olha a gravidade dessa doença que nós estamos falando. Essa moça chegou para mim desesperada, pedindo um auxílio, porque para ela ficar numa fila de um supermercado, Maurício, de um banco, esperando o atendimento, é uma coisa sacrificante. Então, ela sofre a tal ponto que ela narra, nas conversas que nós temos, sucessivos pensamentos até de suicídio. Então, nós precisamos atender esse público. Nós não estamos falando de uma doença comum. Nós estamos falando de um primeiro passo, na verdade, de uma política pública que, se implementada aqui em Itajaí, vai ser algo pioneiro em toda Santa Catarina. Entretanto, vale lembrar, já existem iniciativas nesse sentido em várias outras cidades do país, aprovadas por casas legislativas sancionadas pelo Poder Executivo dessas respectivas câmaras e vereadores, câmaras municipais. Então, Itajaí tem uma grande oportunidade de dar um salto no país, aprovando essa carteira de identificação do portador de fibromialgia, que dá essa preferência no atendimento público e privado para os portadores dessa síndrome clínica. Passou por unanimidade, como eu falei, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos propondo uma carteira digital. Já conversei com o secretário municipal de saúde de Itajaí, já conversei com o secretário de tecnologia de Itajaí. O Poder Executivo está com tudo praticamente pronto, apenas esperando a aprovação desse projeto por parte da Câmara de Vereadores para que isso seja colocado em ação
e nós possamos subir esse primeiro degrau, como eu te falei, nessa escada de política pública envolvendo os portadores de fibromialgia. Eu vou ficar muito feliz, é meu primeiro projeto que eu protocolei aqui nesta casa, né? E, sem dúvida, vai ser um grande avanço para a nossa cidade. É uma grande demanda política, vereador, até porque depois, em sua implementação, terá que ter avisos, cartazes, pelos órgãos públicos e privados da cidade para poder orientar a população, porque a fibromialgia, embora a pessoa tenha uma carteira de identificação, ela não é uma doença que ela se comunica ostensivamente. As pessoas não vão identificar que a pessoa tem fibromialgia porque acomete pessoas novas também. E aí gera aquele desconforto, aquela dificuldade de aplicação da lei, o desconhecimento e aí de depois problemas de discussão política, problemas de relacionamento dentro dos estabelecimentos. Perfeito, perfeito. É esse o nosso objetivo mesmo, por isso a proposta de criação da carteirinha, porque, de fato, né, não está escrito lá na testa da pessoa que ela tem fibromialgia. É algo que não se manifesta visivelmente, você falou muito bem. Por esse motivo, precisamos implementar essa carteirinha para que essas pessoas possam, porque o que esse público relata para mim, Maurício? Olha, vereador Osmar, a gente chega nos estabelecimentos e a gente fala: poxa, eu tenho fibromialgia, poderia até me ceder o seu espaço na fila, e as pessoas às vezes zombam, debocham. Por quê? Porque não entendem, né, o que é essa síndrome clínica. Então, esse é o primeiro passo, identificar esse público que não é pequeno, é um público muito grande aqui na nossa cidade, em toda a região. Estou sendo procurado, inclusive, na Câmara de Vereadores e Navegantes, foi apresentado pelo vereador Jonas de Souza um projeto também semelhante a esse. O vereador esteve aqui no meu gabinete na Câmara, né, conhecendo o projeto que apresentamos aqui em Itajaí. Então, Itajaí tem a oportunidade de ser pioneira num projeto que pode se expandir para toda a região e para todo o estado. Por esse motivo, eu creio que vamos avançar muito nisso. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Bom, vereador, o senhor já está trabalhando em cima de um requerimento que cria um hospital veterinário, pedindo, né, para a criação no hospital veterinário aqui no município de Itajaí. A respeito da demanda, a gente não precisa nem comentar, mas como é que está o diálogo a respeito disso, né? Porque isso demanda investimentos, demanda mobilização política, aceitação tanto do Poder Executivo quanto da comunidade. Como é que está o diálogo a respeito disso, vereador? Bom, Maurício, é importante, em primeiro lugar, destacar o seguinte: essa é uma ideia também que existe em várias outras cidades e cabe dizer às pessoas o seguinte: muito se fala, poxa, estamos, por exemplo, agora numa situação pandêmica. Será que a prioridade nossa não deveria ser os seres humanos, digamos assim? Será que nós não estamos tirando daquilo que poderia ser usado para construir, digamos, um hospital infantil, para ampliar aqui o nosso pequeno anjo e colocando nesse hospital veterinário? Em primeiro lugar, é importante dizer às pessoas que numa prefeitura, cada órgão tem o seu orçamento. Existe um orçamento para o meio ambiente, onde está a causa animal, existe um orçamento para a saúde, cada órgão é financiado dentro daquela pasta, né, de sua gestão, de sua competência. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente esclarecer. Então, nós estamos tirando um dinheiro que poderia ir para um hospital, para o Marieta, que poderia ir para o Pequeno Anjo, que poderia ir para um posto de saúde. Não é disso que nós estamos tratando. Inclusive, eu aproveito para dizer que nesse requerimento eu estou apenas questionando a intenção da prefeitura em fazer. Eu quero saber se a prefeitura tem o interesse de construir em Itajaí um hospital veterinário.
a exemplo do que já existe em outras cidades. Se a resposta para isso for afirmativa, Maurício, eu já estou iniciando tratativas para que a gente possa captar esses recursos de fora, trazer através de emenda, trazer esses recursos através de diálogo com deputados estaduais, com deputados federais. É possível, falando da construção do hospital, porque eu penso que é importante nós construirmos realmente algo que seja marcante, um hospital que disponha de todos os recursos. Vamos lá. Você deve conhecer alguém, você que está me assistindo, que já precisou fazer um exame num cachorrinho e não conseguiu. Porque essa pessoa talvez ganhe um salário mínimo e um exame, um raio-x, algo desse tipo, vai custar mais ou menos 300 e poucos reais. E essa pessoa não tem condição de arcar com esse custo. Quanto que é a cirurgia para retirada de um tumor num cachorrinho? É um valor altíssimo, que a população de baixa renda não tem condição de pagar. Não é? Então, é esse o objetivo deste projeto. Eu pretendo, na verdade, não um projeto, dessa nossa ação, digamos assim, que compõe requerimentos, essas nossas tratativas para tentar trazer esse recurso aqui para Itajaí. O nosso objetivo com isso, Maurício, é democratizar. Democratizar o quê? A relação do ser humano com o seu pet, do ser humano com o seu animal de estimação. Eu preciso dar à população de baixa renda o mesmo direito que aquele que ganha um pouquinho mais tem de levar o seu animal no veterinário particular. Como é que eu faço isso? Através de um hospital veterinário gratuito. Ah, Osmar, isso aí vai ser para todo mundo? Não prejudica o trabalho das clínicas veterinárias já existentes. Inclusive, no meu requerimento, eu pergunto, Maurício, para o Poder Executivo, se talvez não é possível também convênios com as clínicas particulares já existentes, não é? Para que, se uma pessoa de baixa renda precisar fazer uma cirurgia, a própria prefeitura faça o custeio dessa cirurgia numa clínica particular. É possível isso também. Então, eu estou indagando o poder público a respeito deste assunto. Mas a questão de um hospital veterinário gratuito é possível sim, a prefeitura pode contratar esses profissionais. Vale lembrar que a prefeitura já conta com uma estrutura muito capacitada, que é a UAPA hoje, né, a Unidade de Atendimento Provisório aos Animais, que fica lá no bairro Itaipava. Então, a prefeitura já dispõe ali de profissionais que poderiam, inclusive, estar auxiliando nesse hospital veterinário. Então, eu vejo que temos todas as condições de fazer isso acontecer, não com custos exorbitantes, né, porque tem aquela verba que virá com certeza para a construção do hospital, mas tem o custeio, a manutenção desse hospital, folha de pagamento, enfim, estou ciente de tudo isso. Então, eu penso que é uma situação onde podemos sim avançar bastante, mas eu quero saber primeiro a intenção do Poder Executivo. É uma causa que tem um apelo enorme, enorme. Então, é uma luta que não pode aparecer somente em época de campanha eleitoral, tem que aparecer sempre. Por isso, é uma bandeira que estamos levantando e defendendo a criação desse hospital veterinário gratuito, Maurício. É interessante que o senhor está levantando a questão para qualificar o debate, né? O senhor não está dizendo que o município já deva construir já imediatamente ou que deva já fazer essa ou essa ação. Qualificar o debate para ver quem da sociedade civil pode se engajar, outros atores políticos estaduais e federais que podem se engajar e como que o município pode encaminhar isso. De repente seja uma pauta que cedo ou tarde terá que ser tratada e discutida aqui na casa, vereador. Perfeito, perfeito, porque nós podemos avançar em várias formas através desse hospital veterinário. Já temos hoje, na minha visão, um alcance positivo na questão da castração com a UAPA, conforme eu falei para você. Mas esse hospital veterinário, quem sabe, seria algo a mais. Algumas pessoas podem falar, não, mas nós já temos em Itajaí clínicas que fazem esse serviço social. Temos clínicas hoje que fazem preços populares, preços reduzidos para a população de baixa renda. Entretanto, você pega aí a situação de uma castração de 120 a 150 reais para uma pessoa, vamos colocar aqui um aposentado, que tem o seu cachorrinho, ele ama o seu animalzinho de estimação, né? Ele ganha um salário mínimo, R$1.000 ele ganha.
fica pesado tirar R$ 150 do bolso, né? A gente sabe que o custo de vida no nosso país está alto, a situação é delicada, então nós precisamos democratizar, tornar isso gratuito, para que aqueles que têm baixa renda tenham a mesma oportunidade da pessoa que tem uma renda melhor de cuidar do seu animalzinho, de oferecer tudo o que ele pode para que ele tenha o bem-estar e o conforto. Vereador, no início do mês de abril, o requerimento 63 de 2021 de sua autoria foi aprovado aqui na casa e ele pede informações ao Poder Executivo, né? E entre o eixo dela do requerimento começa com relação à previsão de um novo edital para o parquímetro aqui no município, mas também passa se tem a previsão de vagas destinadas a motoristas de aplicativo, se existe algum estudo com vistas à implantação de lei municipal para garantir o direito à atividade dos motoristas do aplicativo, também para os usuários. Aí o requerimento tem alguns outros questionamentos. Mas o que o senhor pretende fazer com essas informações, vereador, assim que forem respondidas pelo Poder Executivo? Bom, eu tentei, através aqui da Casa Legislativa, Maurício, aprovar um projeto de lei que iria já trazer ao Poder Executivo essa obrigação de dispor de vagas de estacionamento para motoristas de aplicativo, falando em relação ao parquímetro. Esse projeto de lei ele foi rejeitado nas comissões, não estou aqui de maneira nenhuma questionando o parecer que foi dado, foi uma tentativa, não tivemos êxito, então, pela justificativa na rejeição, teria que vir do Executivo essa iniciativa. É isso que estamos buscando, obter uma posição do Executivo se tem interesse nisso. Tivemos uma sessão aqui na Câmara, onde inclusive o vereador, nosso grande vereador Otto Quintino, debateu essa questão na sessão, onde ele falava, olha, nós estamos modernizando, né? Então, hoje em dia é preciso pensar nesse público que utiliza o serviço de aplicativo para transporte. E aí eu relembrei dessa nossa iniciativa, não é, de tentar passar esse projeto aqui na Câmara e agora, através desse requerimento, buscar uma posição do Executivo. Por quê? Nós tivemos o vencimento do contrato nosso com a Estapar, a empresa que geria o estacionamento rotativo aqui no município. Vamos ter agora, com certeza, um novo edital. Eu, particularmente, sempre fui a favor do município assumir o estacionamento rotativo. Eu já deixo clara aqui a minha posição, eu sou contrário à licitação para o estacionamento rotativo em Itajaí. Na minha visão, nós deveríamos, quem sabe através ali da Codetran, assumir o estacionamento rotativo da cidade para que esse dinheiro fique conosco. Porque a Estapar deixava cerca de 6% desse valor aqui para Itajaí. Um número ínfimo, perto do que a cidade poderia arrecadar. Então, esse dinheiro poderia ser convertido aí na questão de sinalização, reparo de vias, N situações esse dinheiro poderia ser destinado. Mas, enfim, já que vai haver um edital, né, já que pelo menos, o que se apresenta na intenção da Prefeitura, fazer uma licitação para esse serviço do estacionamento rotativo novamente, e eu apoio, acho que o estacionamento rotativo é necessário, apenas estou discutindo o método de gestão, não é? Para que o público entenda isso. Se a intenção da Prefeitura é essa, que nesse novo edital, isso já pode ser colocado ali, numa distância de 100 metros, estou apenas supondo, tá, Maurício? Que se coloque vagas para os motoristas de aplicativo. Por quê? Não foi uma, nem duas, nem três denúncias que eu já recebi, Maurício, ainda quando na época da antiga concessionária, do motorista de aplicativo apenas parar para deixar o seu cliente, ou apenas parar para esperar o seu cliente no centro da cidade, e quando ele vê, já tinha alguém tirando foto do seu veículo para aplicar a notificação e posteriormente multa. Então isso é inaceitável. Nós estamos num momento de modernidade, supermercados já estão adotando estacionamento exclusivo para motorista de aplicativo, dentre as vagas que estão disponíveis no pátio do supermercado. Então, várias empresas, vários setores da iniciativa privada já estão com um olhar diferenciado para essa atividade que apenas vem crescendo. E fazendo um comparativo, se nós temos espalhados pela cidade pontos onde os taxistas podem deixar o seu veículo,
nós temos que ter também um espaço exclusivo para os motoristas de aplicativo. Então, é nesse sentido que vem esse requerimento de saber, de batalhar junto ao Poder Executivo para que nesse novo edital de licitação do parquímetro em Itajaí seja, sim, pensado na dificuldade do motorista de transporte por app. Talvez seja uma excelente alternativa para a mobilidade. Vereador, nosso tempo infelizmente se esgotou. Nós teríamos outros assuntos para abordar, a sua participação em 3 comissões importantes aqui na casa, o senhor é até presidente de uma das comissões, mas nós teremos outras oportunidades e gravaremos um novo programa muito em breve. Muito obrigado pela participação, um excelente trabalho para o senhor. Maurício, muito obrigado pela oportunidade e lembrando a população, e eu faço questão, eu deixo aqui disponível o 99756-40013, é o meu número particular, né, onde eu sempre deixei aberto ao público, que paga o meu salário e que por isso pode estar sempre me cobrando e deve estar sempre cobrando eu e qualquer outro vereador dessa casa. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Essa e outras entrevistas são transmitidas pelo canal 14 da NET, mas também estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima.